Este é o tema do século. O pesquisador francês Alain Touraine escreveu um livro há uma década atrás, em que ele lançava uma intrigante pergunta. E a pergunta que o Touraine lançava era: poderemos viver juntos? E o Touraine dizia, há 10 anos atrás, que o grande desafio das democracias no século XXI foi não ter preparado o cidadão para conviver com a alteridade, com a diversidade, com a diferença. O que nós, antigos marxistas, dizíamos que seria o motor das guerras no século XX, a ONU atesta que 75% dos conflitos armados em curso no planeta tem algum verniz ou alguma coloração ou alguma conotação de natureza cultural, racial, étnico ou religiosa. Mesmo com a internet relativizando fronteiras, aparentemente relativizando diferenças geográficas, culturais, aproximando modelos civilizatórios, o grande desafio do ser humano no século XXI é lidar com outro ser humano. Já era assim antes do 11 de setembro, e obviamente com o 11 de setembro, não só a comunidade islâmica, como em várias partes do planeta, é o problema da intolerância, inclusive, sobretudo, da intolerância religiosa. Então, o governo brasileiro, ao se dispor debater este tema, posicionar-se sobre esse tema, dá uma demonstração inequívoca de que está consentâneo, atento aos grandes desafios que o mundo enfrenta, que o nosso país, de maneira diferenciada de outros países, aqui nós não temos, pelo menos por enquanto, nenhuma manifestação patente de ódio religioso no cotidiano, mas muçulmanos, judeus, umbandistas, adventistas do sétimo dia poderiam dar depoimentos dramáticos de violência moral, de violência simbólica e de violência física resultante da expressão de fé, e o direito a expressar uma fé é assegurado no mais importante documento jurídico que nós temos, que é a Constituição da República. Diferentes segmentos têm ido ao Poder Judiciário discutir a questão da liberdade de crença. Eu citei alguns casos mais importantes. Por exemplo, testemunhas de Jeová, que eu não sei se há algum representante aqui, vão ao Judiciário reivindicar o direito de o fiel à testemunha de Jeová não submeter determinados tipos de procedimento médico. E o problema é que se o médico não toma todas as providências para salvar a vida, e se o hospital dá alta, vocês sabem que a alta é um documento jurídico que autoriza a pessoa a submeter a um tratamento não ambulatorial, tanto o médico pode ser responsabilizado do ponto de vista criminal, quanto o hospital pode ser responsabilizado do ponto de vista civil. Os adventistas do sétimo dia, muito embora peço venha pela eventual ignorância, o preceito da guarda do sábado, para os adventistas do sétimo dia, ele é muito mais severo do que o que eu percebo em relação a alguns segmentos judeus, porque o adventista do sétimo dia, ou ele faz atividade religiosa, ou ele faz atividade comunitária. Ele não pode fazer outra atividade entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado. E eu encontrei, inclusive porque advogo o Pablito, que é a associação conhecida pelo professor Samuel Luz, e tenho encontrado verdadeiras antologias da gramática da intolerância, a gramática da intransigência, a gramática do preconceito. Eu vi, por exemplo, um caso de um garoto adventista do sétimo dia, em que a relatora do processo no Conselho Nacional de Educação pediu para a escola uma obrigação alternativa que é garantida constitucionalmente, que é a objeção, a chamada objeção de consciência, que é a possibilidade do sujeito, por exemplo, diante do serviço militar, se tem um preceito ideológico ou religioso que lhe proíbe daquilo, ele fazer uma outra atividade alternativa àquela. E a relatora do processo invocou, inclusive, o calendário gregoriano para dizer que o garoto não tinha direito da guarda do sábado. E eu tenho dito aos adventistas do sétimo dia
E como eu não sou adventista do sétimo dia, eu sou uma espécie de arma secreta deles, porque muitas vezes em conversa com amigos, juízes, ou conhecidos juízes, promotores, eu já ouvi, por exemplo, o seguinte comentário: esse pessoal, na verdade, é vagabundo. Eles já não trabalham no domingo e não querem trabalhar no sábado. Então nós não temos guerra aqui, não há violência sanguinária, mas é esse tipo de violência moral, por exemplo, em relação a um preceito religioso que reside numa interpretação bíblica. Os muçulmanos, não só, inclusive em São Bernardo do Campo, em que há uma comunidade expressiva, e não apenas no 11 de setembro, mas eu vi um caso curioso, num contrato internacional entre um país islamizado e uma empresa fornecedora de carne brasileira, em que a juíza entendeu, e há um preceito religioso do abate de animais, a juíza entendeu que a referência a Deus, que o preâmbulo da Constituição faz, impediria que houvesse preceito religioso no abate de animais. E anulou um contrato internacional de milhões de reais em função dessa invenção da cabeça dela. Quer dizer, então note o grau de... Há uma instrução, inclusive, a respeito do abate religioso de animais, há uma instrução do Ministério da Agricultura sobre isso, há uma lei estadual em São Paulo, há a criminalização da lei CAO, há um caso importantíssimo que o Supremo Tribunal Federal julgou alguns anos atrás, alguns aqui acompanharam, o famoso caso Euvânglia, em que um editor de livros do Rio Grande do Sul foi condenado criminalmente por publicar textos antissemitas, claramente racistas, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a discriminação religiosa é uma espécie de prática do racismo, portanto imprescritível, inapensável e com toda a gravosidade com que a lei trata o racismo. Isto tem demandado o mundo jurídico. Tanto a academia, eu tenho participado cada vez mais de bancas de mestrado e doutorado em que os pesquisadores debatem esse tema, quanto o judiciário tem sido também demandado.